Proseando Matutações, ser negra, ser preta. Pois é, estudei a minha vida inteira na escola pública. Mas a história nunca podia ser só assim. Estudei e foi. Comecei a ler com 4 anos e meio de idade, muito incentivada por pai e por mãe leitores, leitores vorazes. Até hoje, meu pai é muito leitor. E não havia escola, creche, jardim de infância, isso era para criança rica. Na escola pública a gente não tinha nada disso. A obrigação do Estado era que a gente começasse o ensino com 7 anos de idade. O que meus pais iam fazer com uma criança tantos anos em casa? Então, é quando a gente tem a interferência da minha tia, que é professora, tia Rosália, e aí é quando eu começo a estudar numa escola. Vou acompanhando a minha tia e começo um estudo e no ano seguinte eu tenho que repetir o primeiro ano de novo, porque eu não tinha idade para poder estar ali. E esses anos eles já mostram que a gente tem um público que é parecido comigo. Talvez nesse momento, acho até que nesse momento, a gente nem tem ainda a consciência de ser negro. Essa consciência vem naquele pequeno momento em que, ao ser oferecida a bolsa de estudos, os meus pais me explicam que a gente vai ter uma isenção na matrícula, teria uma isenção na matrícula, mas não teria uma isenção no custo da vida de uma escola particular, da vida de uma criança de escola particular. Meus pais nunca deixaram a gente sair com a escola, mesmo na escola pública. Não sei se só por zelo, mas também porque tudo custava. E se tinha que dar para um, também a regra era que todos também teriam. Quando fiz todo o meu primeiro grau e quando termino o primeiro grau, já imediatamente eu sabia que eu não queria a contabilidade, nem a administração, nem o científico, que era o específico para passar no vestibular, pelo menos o que a gente tem noção. E eu fui para o magistério, porque ali eu sabia que aquele quadro de giz que eu usava quando eu era criança, ele ia ter uma outra aplicação. E é quando eu me descubro efetivamente professora. Naquele momento, a gente era habilitado a dar aula para crianças de primeira a quarta série. E eu terminei a graduação com 17 anos de idade. Ao terminar a graduação, um pouquinho antes, uns meses antes, eu levantei um movimento com os colegas da minha sala de fazer vestibular. Vamos embora fazer vestibular. Não, a gente já tem. Então, é preferível, quando a gente tem convicção de que algo é legal para a gente, é preferível a gente ir avançar, quebrar a cara, do que depois ficar matutando. Mas bem que eu podia ter tentado, né? E naquele momento onde eu tinha uma sensação muito forte de que aquele era um primeiro vestibular que eu ia fazer, mas que no seguinte eu passaria, eu lembrei dos meus pais. E quando lembrei dos meus pais e quando lembrei da dificuldade que eles teriam de pagar uma passagem para mim, já que eu frequentava a escola no ensino médio, caminhando, eu ia caminhando, voltava caminhando, muitas raras vezes eu ia de ônibus, a distância talvez 4 quilômetros, por aí, vou depois marcar e ver quantos quilômetros são. E naquela época eu tive vários colegas que frequentavam também. Então, alguns que são meu cunhado ia para a escola comigo, que hoje é meu cunhado, era meu amigo. E a gente enfrentava todas essas questões. Então, eu sabia que passar no vestibular ia ser um problema, porque minha família não ia conseguir me ajudar. Eu só tinha 17 anos. Mas aos 15 anos, confiaram em mim e eu comecei a dar aulas particulares. Professores tinham problema de horário na universidade, eu ia dar aula no lugar dele. Dei aula de história, de matemática, de português, matemática durante um ano inteiro. Sei quase tudo ainda sobre polinômios. Única coisa que eu sei em matemática, eu acho. Mas eu sei que aquele problema ia ser resolvido, porque o primeiro momento eu tirei de todo o conteúdo a possibilidade de aprovar quando eu
cancelo as disciplinas dissertativas de História e Geografia, tirei 0, mas português eu tinha que fazer. E a nota foi bastante boa, a ponto de que o equilíbrio de todas essas notas me levaram à aprovação do vestibular. O resultado veio pelo rádio e eu não vou me esquecer nunca que, no lugar de celebrar enquanto outras pessoas estavam celebrando, ganhando seu carro, porque passou na universidade pública, eu estava chorando. E a lucidez dos meus pais sempre foi tão grande que nesse momento que eu estava chorando, meu pai me jogou literalmente um balde de água fria. E esse balde de água fria era para dizer: agora começa outra etapa. O que vai acontecer a gente dá conta, a gente vai resolvendo. Então, é o passo. O passo primeiro, a gente vai. Depois a gente vê as consequências. Se são coisas boas, vão dar coisas boas.